Oi, gente, boa noite, sejam todos bem-vindos. Oi, Olá, boa noite. boa noite. Você está conseguindo me ver e ouvir bem? Sim, você tá me vendo Ótimo. e ouvindo? Gra Graças a Deus esse Instagram funcionou, porque as últimas lives, ou eu não ouvi, ou eu não ouvi Ah, alguém. que bom que deu certo. Eu Sim, tô me organizando aqui também, porque quando abre que a gente vê como é que tá, né? só quando abre que a gente vê que tá. Onde é que tá? Qual é a posição? Nossa, Primeira eu live tô te do vendo ano, faz perfeitinho. tanto tempo, gente, que eu não faço live, faz muito tempo. Ai, que honra fazer a sua primeira live do ano. É, e assim, faz um tempão que eu não faço live aqui no Instagram. Eu gosto, eu adoro, eu só não tava focando, mas eu agradeço o convite, obrigada. Ai, eu que agradeço por você ter aceito. E que honra a minha ser a primeira pessoa que faz live com você depois de tanto tempo. É verdade. Vamos encaminhando, vamos convidando o povo para a live. Isso. Quem puder ir enviando para as pessoas, nós agradecemos. Eu já enviei aqui para algumas pessoas. Tô enviando também. Então, e aviãozinho? Chamando o povo no aviãozinho. Chamando todo mundo no aviãozinho. Enviei. Cara de aviãozinho. Pronto, enquanto eles entram, eu vou colocar só o louvor de fundo e aí eu já Sim. faço a oração inicial para a gente começar. Você quer ir se apresentando? Sim, sim. Então eu vou me apresentando. Eu tô tentando conseguir, mas tá bom aí o celular, né? Tá, eu tô te vendo perfeitamente. Certo. Muito bem. Então, pessoal, boa noite. Eu sou a Marília. Marília Silva, eu tô aqui a convite da Vivi. Eu sou uma serva do Senhor Jesus, casada com Osmar, mãe da Laura e do Bernardo, né? Minha casa é o que me garante estar aqui. E a gente, para levar o evangelho de Deus, a gente guarda no bolso nossas inquietações e assume os compromissos de proclamar o evangelho e espalhar, né, as boas novas. Hoje a gente vai falar sobre o livro de Esther, capítulo 6. O projeto é da Vivi, tô aqui como convidada, então eu trabalho como professora, hoje especialista em comunicação assertiva, oratória. Então você pode conhecer um pouquinho mais do meu trabalho aí no Instagram. Ai, que honra, gostei do seu trabalho, me interessei. Depois eu falo com você sobre isso. Certo. Bom, para quem está chegando por aqui agora,
Vou explicar um pouquinho da ideia desse propósito para quem não assistiu às lives anteriores. Eu decidi iniciar o propósito de Esther durante 10 dias, lendo o capítulo, só que de uma maneira diferente, porque o capítulo não, o livro, lendo de uma maneira diferente, porque eu já tinha lido de outras vezes, sozinha, com amigas minhas, em grupo, mas aí eu falei, não, dessa vez eu vou fazer em formato de lives, porque da mesma forma que me abençoou quando eu fiz com o meu grupo de amigas e quando eu fiz sozinha, abençoa também as pessoas que vão assistir a live. E foi aí que eu pensei em fazer a live, mas não sozinha, convidando algumas pessoas que são especiais para estar aqui, porque eu sei que quando a gente faz algo para Deus, é maravilhoso. Então, quando a gente está em unidade com alguém para fazer isso para Ele, é ainda mais especial. Então, eu falei, não, eu tenho que convidar algumas pessoas para fazer parte comigo desse propósito durante esses 10 dias. E foi aí que eu tive essa ideia e, graças a Deus, algumas pessoas aceitaram. Algumas eu já tinha feito lives algumas vezes, eu já tenho contato, e algumas, como você, Sim, é a primeira vez que está aqui e eu fico muito feliz, porque assim, foram pessoas que eu convidei e eu achei, mas a rotina dessa pessoa é tão corrida, será que ela vai aceitar? Será que não? Eu fiquei sim, pensando, mas já tava no coração de Deus esse propósito, sabe? Então, na primeira vez que eu convidei, a pessoa falou, eu topo, já tô dentro. Eu falei, gente do céu, achei que seria tão impossível, porque a rotina da pessoa é só o Senhor da graça. Eu falei, não, é propósito do coração de Deus mesmo, porque a pessoa sim. falar assim de primeira vez, sem nenhum tipo É, de desculpa, é só vindo do céu mesmo. E sim. foi aí que, assim, prosseguindo, e nós estamos já no sexto dia, graças a Deus. Que bom. Sim, verdade. Para quem vai perguntar, que eu já sei, que vai perguntar por que eu não revelei antes quem era, eu tô deixando para revelar somente no dia a pessoa que eu convidei. Porque, enfim, eu decidi fazer assim, para fazer um pouquinho de surpresa para vocês. Porque eu sei que tem algumas pessoas que vocês já conhecem, as pessoas dos meus seguidores já conhecem, e tem algumas pessoas que são novas que começou a fazer live comigo agora, assim como você e outras pessoas que já passaram por aqui. Então eu falei, não, eu não vou revelar assim tudo de uma vez, eu vou revelar no dia, vai ficar o suspense. E assim eu tenho feito. Muito bom. Deixa eu só ler aqui o comentário que colocaram aqui. Ah, foi a Simone falando que te conheceu no projeto Cazulice. Casulice. Eu não sei que É, projeto é esse, tá? Eu comecei a te acompanhar agora, vou começar a conhecer o que você faz para poder ter ideia dos seus projetos. sim. Bom, eu acho que a gente pode começar. O som tá alto, tá bom, tá dando para você ouvir? Não, o som tá tranquilo. Eu não consigo entender qual é o louvor, mas fica à vontade. Ó, eu vou te dizer qual é, só pelo caso de você quiser ouvir depois. Deixa eu pegar aqui o nome. O nome da pessoa que canta é Davi Passamani, Improvável. Certo, vou anotar para ver depois. Quando eu pensei nesse propósito, me veio esse louvor. Eu falei, não, vai ter que ser ele que vai até o fim do propósito. Sim, Porque, que assim, bom. pra mim, eu não sei pra você, mas pra mim se encaixou perfeitamente por conta da história de Esther. Porque ela é uma menina totalmente improvável, Com mas Deus a certeza, escolheu. com certeza. Quando Deus escolhe, É né? Eu, como eu eu sou falo, uma improvável. Eu sou uma improvável certeza. mas quando Deus escolhe, É, tá escolhido, pronto. é verdade. É como eu venho falando, nas letras que eu venho falando, aos olhos do mundo, nós somos improvável para tudo que vier a acontecer, para tudo que a gente vier a passar, aos olhos das pessoas que estão ao nosso redor, a gente é totalmente improvável, mas para Deus, a gente já é escolhida bem antes de a gente imaginar
o que iria acontecer. Então, tá tudo certo. Se ele nos escolheu, não importa o que as pessoas ao nosso redor acham, o que pensam, e tá tudo bem. Sim, Desde que o Senhor nos escolha e nos guie, tá tudo ótimo. verdade, verdade. Assim, quando ele escolhe, ele capacita, né? Então, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa totalmente capacitada por Deus. Assim, tudo que eu faço em relação a ministrar a palavra, a fazer tudo que eu faço na obra, foi Deus tudo que ensinou, porque só Ele mesmo para me capacitar. É, mas quando Deus escolhe, tudo se encaixa porque Ele nos dá força, nos dá sabedoria para que a gente Sim, faça conforme a vontade dele. Então, desde que Ele nos guie, tá tudo certo. é isso Não aí. tem erro. Não tem erro. Ele nunca erra, né? Exatamente. Ó, deixa eu ver o que comentaram aqui e a gente já começa. Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, amiga. Seja bem-vinda. A Ariane é minha amiga faz tempo. Fico feliz de Bom, você estar aqui, viu? seja bem-vinda. Bom, eu vou começar a oração inicial e aí a gente já começa a leitura, tá bom? Sim, Oremos. Paizinho amado, Jesus. Paizinho querido, estamos nós aqui para o nosso sexto dia de propósito. São 6 dias que o Senhor nos coloca de pé, que o Senhor nos dá força, que o Senhor segurou as nossas mãos para estarmos aqui, Pai. Eu te agradeço por mais uma oportunidade, te agradeço por cada vida que está aqui assistindo, por cada um que ainda vai assistir pelo YouTube, Pai. Eu te agradeço pela vida da Marília, te agradeço por ela ter aceito, por ela ter se colocado à disposição para Amém. estar fazendo esse propósito que veio do teu coração, Pai. Que o Senhor Amém, continue capacitando ela, Jesus. guiando ela para viver o teu propósito, Pai. Amém, Que em tudo o Jesus. Senhor esteja com as tuas boas mãos sobre ela, guiando, conduzindo. Que tudo o que ela faça seja para a honra e a glória do teu nome, Pai. Que a Amém, cada dia o Senhor dê sabedoria, que a cada dia, cada vez mais o Senhor guie ela em tudo que ela vier a fazer, Pai. Amém, Abençoe a Jesus. sua casa, a sua família, os seus projetos, todos os seus sonhos. Que tudo seja feito conforme o teu querer e a tua vontade, Pai. Amém, Eu te Jesus. peço também que o Senhor guie essa live, que o Senhor continue guiando esse propósito, que o Senhor guie tudo que nós vamos falar aqui, Pai. Que Amém, nada seja Deus. conforme a que nada seja conforme a gente quer, mas que seja tudo vindo de ti, Pai. Que o Senhor nos use conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade. E que vidas sejam abençoadas e transformadas através dessa live e deste propósito, Pai. Eu te peço e já te agradeço em teu santo nome. Amém. Amém, amém, que lindo. Glória a Deus. Bom, já podemos começar a leitura. Como eu te falei, tá? Você pode ler ou o resumo ou o capítulo, que tá tudo certo. Desde que você pegue o. Se você for ler o resumo, você pega o versículo básico como um segmento para você seguir com a live. Se não, você pode ler o capítulo normal, tranquilo. Sim. Então vamos lá. Gente, para mim é motivo de muita alegria, né? Esse ano é o ano de compartilhar a palavra de Deus. Eu tô aqui a convite dessa jovem, né, maravilhosa, que Deus colocou esse propósito no coração dela. Então a gente tá no sexto dia do propósito de Esté. Desculpa, hoje é o capítulo 6 e o versículo que tá em destaque é exatamente o versículo do início, né? Aqui já estava se desenrolando toda a história de Esther, no sexto capítulo é quando o rei já descobre a trama que estava sendo organizada para destruir o povo judeu e começa o capítulo dizendo assim: naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos camareiros do rei, da guarda da porta, que tinham procurado lançar a mão do rei Assuero. Eu vou continuar só para a gente entender o que vai acontecer aqui. Então, Uhum. disse o rei: que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu? Ele pergunta, né, para os servos. E os servos do rei ministraram junto a ele e disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então o rei disse: quem está no pátio?
E Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que tinham preparado. No versículo 5. E os servos do rei lhe disseram: Eis que Amã está no pátio, e o rei disse que ele entrasse. Então, entrando Amã, o rei lhe disse: Que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: De quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Nossa, que Amã presunçoso, não é, gente? Então disse Amã ao rei: Para o homem cuja honra o rei se agrada. E aí continua a história, né? Amã era o inimigo do povo de Israel, do povo judeu. Tinha tramado para destruir o povo. Ele morria de inveja de Mardoqueu, porque Mardoqueu não se dobrava diante de Amã. Então, Amã, esse homem mau, né, que passava, ele era lidado como se fosse uma assessoria do rei, né, Vivi? Trazendo para o contexto de hoje. E Amã, ele era ali da equipe da assessoria do rei, e todo mundo, quando ele passava, tinha que se dobrar. E Mardoqueu, que era o primo, né, o tio de Esté, o mentor dela, ele não se dobrava. Porque vocês sabem, né, o judeu, o povo de Deus, ele não deve adorar outro Deus, assim como a gente também não. Então, eles não se dobravam a ninguém, como Daniel também não se dobrou. E isso causou muita ira no coração de Amã. Só que o favor de Deus encontra o nosso Mardoqueu nesse capítulo, porque ele havia feito um bem ao rei e não recebeu nada em troca, né? Isso o Espírito Santo está trazendo ao meu coração, Vivi, tá saltando assim para mim do texto, que lá atrás Mardoqueu tinha feito bem ao rei, foi registrado no livro das crônicas o bem que Mardoqueu havia feito, mas a equipe do rei não fez nada. Nem o próprio rei sabia que havia sido feito um bem a ele. E às vezes, quantas vezes eu e você fazemos um bem para alguém, aquela pessoa às vezes nem sabe que foi você, às vezes aquela pessoa nunca volta para agradecer, não expressa nenhum tipo de gratidão, mas a semente do bem foi lançada, né? E o bem sempre volta. Então, uma lei universal que se aplica às nossas vidas é a lei da semeadura e da colheita. A Bíblia diz que aquilo que o homem plantar, aquilo ele também colherá, né? Então, como Mardoqueu plantou o bem na vida do rei, ele vai colher o bem. E o final de Amã é triste, né? Não vou nem dizer como é o final dele, hein, Vivi? Sim, é verdade. O que você falou, eu acredito que tenha se encaixado com o que eu falei na live de ontem. Não sei se deu tempo de você assistir. Foi sobre. Eu falei um pouquinho de dois pontos. Não, foi três pontos que eu falei, mas eu falei um ponto sobre a gratidão. Porque às vezes a gente. Fugindo um pouquinho do que você falou e ao mesmo tempo não. Porque às vezes a gente recebe alguma benção do Senhor, seja ela pequena ao nosso ver, ou ela grande, e a gente não para agradecer. Porque o que acontece? Às vezes a gente, eu tô esperando uma benção enorme, mas eu recebi por agora uma benção pequena, mas eu não sei parar para agradecer. Então é aquilo que eu vejo. Se você não parar para agradecer uma benção pequena, como é que o Senhor vai te abençoar com uma benção grande se você não foi grato nem pela coisa pequena que te aconteceu? Sim. Então, você precisa, sendo ela pequena ao nosso ver ou não, você precisa agradecer, porque é nesse momento em que você está recebendo aquela bênção que você acha que é pequena, que o Senhor está te preparando para que você esteja totalmente capacitado para receber a bênção grande. Mas você precisa ser grato em todo e qualquer momento. E além de tudo, você precisa adorar o Senhor em todo e qualquer momento também. Seja, como diz um louvor que eu acredito que você já tenha ouvido também, seja um adorador por excelência, em meio a toda e qualquer situação que você esteja passando, seja ela boa ou seja ela ruim, Sim. seja ela tranquila ou seja aquela situação onde a gente fica, meu Deus, o que eu vou fazer agora? O que será que vai acontecer? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou suportar? Porque em meio à sua adoração, mesmo que o momento não esteja fácil, que o Senhor ele te prepara, ele te capacita para que você passe por esse momento. E ao mesmo tempo, ele cuida para que você esteja capacitado o suficiente para receber algo maior lá na frente.
Mas ninguém é preparado sem processo, ninguém é preparado sem antes passar pela luta, que não é fácil, mas o Senhor já diz na palavra dele que nós teremos aflições, mas nunca estaremos sozinhos. Nunca a gente vai estar só, porque Ele vai estar conosco em todo e qualquer momento, nos guiando, nos conduzindo, nos ensinando a fazer o que é certo e cumprindo o seu propósito. Então, basta eu e você dizer sim para o propósito do Senhor. Eu e você dizer sim para o chamado dele. Porque ele vai te preparar, mas você precisa dizer: Ei, Senhor, estou aqui. Pode me usar conforme o Senhor quiser. Então, era isso que eu queria falar, porque foi bem o que eu falei ontem. Eu falei, não, se encaixou perfeitamente. Eu falei outros dois pontos também, mas acho que esse ponto foi o que mais se encaixou sobre a gente ser grato, né? E que a gente seja assim mesmo. Não é fácil? Não é. Mas é como eu falei, a gente só é preparado em meio aos processos da nossa vida, né? Que não é fácil, mas se fosse fácil, não iria acontecer. É, Se é fosse para verdade. vir fácil, não valeria de nada. Então, venha com a luta, com o processo, porque é ele quem vai nos preparar para que a gente receba tanto aquilo que o Senhor já preparou, quanto outras coisas que já nos aguardam lá na frente. Mas a gente precisa passar pelo processo, porque o processo ele nos prepara, ele nos capacita em tudo. Então, mesmo que não seja fácil, peça ao Senhor que ele te guie, que ele te dê forças e que ele cumpra o propósito dele na sua vida. Mas você precisa estar disponível para isso. Você precisa dizer, Senhor, eu estou aqui, me uso conforme a tua vontade. Mesmo que não se sinta segura, mesmo que esteja com medo, ele vai te capacitar, ele vai te dar tranquilidade, ele vai te guiar e tudo vai dar certo. É isso, você quer continuar? Nossa, amém. Tá falando muito comigo, né? Eu parei assim pra ouvir, porque porque dizer sim para o Senhor é o que eu tenho feito, né, do último ano pra cá. Eu caminho já no Evangelho há muitos anos, mas ultimamente o Senhor tem falado muito ao meu coração de que Ele quer que eu faça, né, a obra. E eu aceitei a live por conta desse compromisso que eu assumi com o Senhor. Senhor, o que me chamarem da igreja, eu vou. Mesmo que, né, eu não passe um dia muito bem, eu tô um pouco fanhosa porque eu fui atacada da minha rinite, passei o dia com dor de cabeça, espirrando e tossindo, mas eu tinha assumido o compromisso com a Vivi, e antes de dar o sim pra Vivi, eu dei um sim pro Senhor. E às vezes a gente não se esforça, né, para fazer a obra de Deus. A gente se acomoda e vai ficando por ali. E Deus, ele contou com a rainha Esther, mas ele falou para ela, ele diz: "Olha, Esther, se você, Mardoqueu que eu disse para Esther, olha, se você não fizer, o Senhor vai levantar outra pessoa para fazer no seu lugar, mas você e a sua casa irão perecer." Ou seja, existe um preço que é pago para quando a gente deve fazer, o Senhor conta com a gente e a gente não obedece. E o temor do Senhor, que é temer a Deus, que é amar a Deus acima de tudo, coloca a gente nesse lugar de compromisso. Dizer assim, mas qual é o meu compromisso com o Evangelho, com a obra de Deus? E tá aqui é um compromisso. Então, quando você ministrou profundamente o meu coração, depois que tiver salvo, eu vou ouvir o que você falou agora, porque eu tô sendo trabalhado dentro dos meus processos. O Senhor tá trabalhando comigo nesses processos que eu tenho vivido para me aproximar, né, mais dele, para trazer um caráter mais parecido com Jesus e saber que o Senhor se importa com o plantio que ficou registrado. Eu acredito que esse livro aqui, que foi registrado o ato de bondade de Mardoqueu para com o rei, é como o Senhor registra a nossa vida, sabe? A nossa conduta. O Espírito Santo está trazendo ao meu coração que Deus vai registrando o nosso posicionamento, a nossa atitude, como a gente reage diante da prensa, diante da poda, diante do confronto. Quando Deus demora, parece que ele demora. Como é que a gente reage, né? Quando a gente está pedindo a Deus e parece que ele não está respondendo. Eu acredito que ele fica olhando, observando e registrando a nossa conduta. E a forma como a gente reage
ao momento difícil, vai ser uma forma de plantar também. Porque você vai. Salmo 126, né? Aqueles que semeiam com lágrimas voltam, né? Então, às vezes você tá num processo de dor, semeando com lágrimas, mas crendo nessa promessa do Senhor Jesus, você vai voltar trazendo os seus feixes de alegria, porque o tempo da semeadura pode ter sido com lágrimas, mas o tempo de cantar com o Senhor chega, né? E aqui a Vivi está compartilhando algo muito precioso, que é ser um adorador por excelência, né? Adorar a Deus, independente das circunstâncias. Isso é extraordinário. E nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para sermos uns adoradores por excelência, né? Adorar a Deus em tudo o que a gente fizer. Esses dias eu sou mãe, né? Eu tenho 2 filhos pequenos. Eu aprendi a adorar a Deus cuidando da minha casa, a adorar a Deus na minha pia de louça, né? A realidade da mulher em casa, adorar a Deus por meus filhos estarem banhados, alimentados, nutridos, não só do pão físico, mas do pão espiritual, do carinho, do tempo da mesa comigo e com meu esposo. Então a gente começa a observar a liturgia do ordinário, né? Do dia a dia, o adorar a Deus do dia a dia. E aqui ainda no capítulo 6 a gente vai ver, e o estudo, né, que a Vivi está disponibilizando, eu adorei, Vivi, quando você diz assim, Deus trabalha em nosso favor, mesmo quando menos esperamos. E Deus pode virar um jogo a nosso favor quando tudo parece perdido. Meu Deus, isso é muito profundo. E é muita cara de Deus, assim, sabe? Eu acho que ele faz a gente pensar que tá tudo perdido, que é pra quando o favor dele se manifestar na nossa vida, a glória ser toda dele. A gente não tem nenhuma sombrinha de arrogância como tem Amã, mas tem alguém, né, Amã? Mas tem alguém que merece honra mais do que a mim. Vê que coisa. Aí o senhor tá dizendo, o senhor tá dizendo, ei, fica na tua, né? Quem decide a quem honrar é o Senhor, né? Então, eu acredito que o Senhor deixa as coisas assim ficarem bem complicadas do nosso jeito, que é para quando acontecer a glória ser apenas dele. E aí, quando aconteceu, a glória foi apenas de Deus, a glória não foi nem para Esté. Porque Esté, quando ela entende o papel dela, ela coloca a própria vida em risco para se apresentar diante do rei sem ser chamada, mas ela se prepara. Ela jejuma, ela ora, ela chama o povo para clamar com ela, ela se posiciona e ela tem uma estratégia do banquete, prepara o banquete, ela organiza, é como se ela estivesse preparando o terreno, né, para fazer aquele pedido. E Deus estava lá trabalhando em favor do povo dele em todo o tempo. Isso é lindo demais. É verdade. Uma coisa que eu queria falar é que quando a sua bênção que você espera acontecer, não esqueça de continuar adorando ao Senhor, porque às vezes a gente está ali, no momento em que a gente está esperando, a gente está ali adorando, a gente está ali buscando, mas quando acontece, a gente simplesmente esquece do Senhor. E é como diz um louvor que eu gosto muito de ouvir, depois eu vou passar ele aqui, que fala que se a gente tiver tudo o que na terra pode oferecer, mas não tiver a presença de Deus, de nada vale. Então, que a gente saiba buscar ao Senhor em todos os momentos, mesmo quando a bênção que você tanto espera chegar, ou quando ela ainda não chegar, continue buscando. Não seja a pessoa que, enquanto a bênção não chegou, eu vou adorar, eu vou buscar o Senhor, eu vou buscar ali, eu vou orar, vou ler a palavra, mas quando a bênção chegar, eu simplesmente esqueço do Senhor como se nada tivesse acontecendo. Não faça isso. Porque se você tiver tudo o que na terra pode oferecer, mas não tiver a presença dele, sinto muito te dizer, mas de nada vale. De nada vai adiantar você ter a maior riqueza do mundo se você não tiver o Senhor por perto. Se você não disser, Senhor, continue aqui do meu lado. Então, essa é a mensagem que eu queria passar também, porque às vezes a gente busca, 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 mas quando acontece, é como se nada estivesse acontecendo. A gente nem se lembra simplesmente de pegar a Bíblia e ler um versículo, a gente nem se lembra de parar um pouco e orar, ou de simplesmente adorar o Senhor durante as atividades do nosso dia. A gente faz tanta coisa durante o dia, mas será que enquanto isso a gente está adorando ao Senhor? Enquanto isso a gente está sendo grato? É verdade. Eu E acredito a que gente, eu li esses dias que é um grande engano
de todos nós cristãos, todos nós que cremos em Jesus, imaginar que a gente pode viver um dia, sem buscar a presença dele, né? Então, assim, eu vivi muitos anos, assim, lia esporadicamente, fazia um estudo, fazia outro, mas eu vivi muitos anos focando numa carreira, vivi muitos anos criando meu filho de 9 anos, porque eu me converti em 2011. Então, nós estamos em 2025, né? Agora em janeiro, dia 13, fez 14 anos, não foi? Da minha conversão. Desses 14, 9 eu sou mãe. E então, há 9 anos a gente vive nessa correria de filhos pequenos e aquilo vai consumindo a sua rotina, o trabalho, para o sustento, e a gente vai invertendo as prioridades, né? Vai invertendo. E eu já tinha lido a Bíblia toda, mas eu nunca tinha feito o que hoje a gente chama das disciplinas espirituais, né? Eu entrava no propósito pelo congresso de mulheres lá da igreja, aí vamos se consagrar para o congresso. Aí entrava num propósito por causa de outra coisa, mas não tinha, gente, uma constância. Eu tô abrindo aqui meu coração para vocês, porque o Espírito Santo tá falando que tem gente aqui que precisa ouvir o meu testemunho do que eu tô dizendo para você. E em 2024, eu passando por essa prova, do final de 2023, ali, outubro de 2023, começou uma turbulência na nossa vida profissional, minha e do meu esposo. E ali eu comecei a ver as bases, né, que a gente baseia a nossa vida abalando ali. E quando foi em janeiro, eu conheci uma pastora há muito tempo, eu comprei um plano de leitura bíblica com um grupo. E era para ler a Bíblia o ano todo e ouvir o áudio no grupo, o áudio que a pastora mandava. E aquilo, gente, foi um alimento e um sustento para mim durante todo o ano de 2024. Então, à medida que as estruturas da minha vida eram abaladas, eu me agarrava no Senhor, me agarrava no devocional, me agarrava na presença dele. E eu fui vivendo experiências com o Espírito Santo, eu fui vivendo, eu fui conhecendo Deus na minha identidade de filha, eu fui conhecendo Deus num lugar de encontro, do pão da presença, do pão da mesa com Jesus. Gente, isso salvou meu ano, isso transformou minha vida. E esse ano, Deus me direcionou a fazer o próprio plano de leitura. A pastora mudou a estratégia dela, esse ano ela está fazendo outro projeto e não colocou o plano de leitura bíblica. E eu não encontrava nenhum que eu gostava na internet, que eu acho legal fazer o Velho e o Novo Testamento ao mesmo tempo. Você faz um também, né? Né, Vivi? Você disponibilizou de Eu tô dois mil e me vinte e lembrando, cinco? eu tô lembrando exatamente de mim, porque deixa eu resumir aqui para não te atrapalhar. Eu era essa pessoa, há anos atrás, eu era essa pessoa que lia simplesmente por ler. Sabe que não tinha aquela constância. Eu vou sentar ali, eu vou ter aquele momento ali com o Senhor e nada vai atrapalhar. Eu não era assim. Sim, Mas eu comecei a acompanhar algumas pessoas na internet, comecei a dizer, Senhor, faça a tua vontade, me guie. Comecei a acompanhar umas pessoas na internet e foi aí que eu pensei. Eu preciso de um plano de leitura para me guiar, para que eu consiga manter a a constância. constância. Não é em questão do papel ali do plano de leitura, é em questão de que isso te ajuda Sim, a te fortalecer, sabe? Eu pensei, tá, eu preciso desse plano de leitura, mas aonde eu vou encontrar? Porque difícil. E foi aí que eu já acompanhava há anos atrás, mas eu comecei a acompanhar mais de perto a cantora no meu vídeo. E aí sim, ela colocou um plano de leitura no grupo, e eu sim. falei, nossa, era tudo que eu tava precisando, porque eu já acompanhava ela, mas eu não fazia a mínima ideia que ela trabalhava esse lado. É, Eu falei, não, é aqui porque que foi eu uma vou. coisa nova para a Luma. Eu acompanho a Luma há um tempão. Depois que ela foi para as viagens missionárias, ela estudou muito a Bíblia, fez uns cursos. Aí, quando ela volta para o Brasil, ela dá um tempo nos lançamentos de música e abre uma escola de ensino bíblico. Ela deu uma Isso. virada de chave na vida. Aí nasceram os filhos dela e ela começou esse projeto de leitura bíblica.
Isso, foi aí que eu Sim. peguei o plano de leitura, mas eu falei, gente, isso aqui foi tão abençoador para mim que de verdade me ajudou muito a ser constante. Eu falei, não, foi tão abençoador para mim que eu pensei, da mesma forma que aconteceu comigo, de não conseguir sozinha manter a constância, de estar tendo esse tempo com Deus, é o que acontece com as pessoas. Foi aí que eu falei, não, eu vou me preparar para montar um plano de leitura. E foi isso que eu fiz. Montei um plano de leitura, coloquei na plataforma e tem abençoado a vida das pessoas, assim como tem me abençoado, porque eu também tô usando, né, o material. Eu falei, gente, sabe quando a gente diz sim para Deus e Ele prepara tudo? Porque eu passei tanto tempo procurando algo que me ajudasse a me fortalecer, mas quando eu disse, Senhor, me guia e me conduz, Ele preparou tudo, de quem eu menos É imaginava. desse Ele foi jeito. lá e filha, É desse é jeito. aqui onde você precisa É, estar. E aí é, foi aí que tanto eu mudei a minha rotina. Hoje, para mim, no começo do dia, antes que eu faça o meu devocional, antes que eu tenha o meu momento com Deus. E aí eu falei, gente, aqui vai ser também o meu devocional para abençoar a vida das pessoas, porque da mesma forma que eu fui abençoada, outras pessoas também é. Você acabou de resumir sem nem saber de nada. Você acabou de é. resumir a minha história. Então, quantas pessoas têm a mesma história que a nossa? É verdade, é verdade. E olha, a Simone também está se identificando. E assim, é tão importante a gente perceber que nunca é tarde para você começar. Mesmo que eu tenha aí não sei quantos anos de caminhada e nunca tinha tido um. O pastor entregava, gente, o plano de leitura bíblica impresso. E a gente não tinha zelo. Eu tô diante de Deus. Eu pegava aquele plano, dobrava, botava dentro da minha Bíblia e a vida seguia. Eu ia lendo, eu ia fazendo de maneira muito aleatória. Mas ter a constância foi onde fez a gente crescer, onde me fez, na verdade, foi um sustento para minha alma. É uma coisa impressionante o que buscar, cavar o poço da presença de Deus assim faz na nossa vida. Então, eu quero encorajar você que está assistindo, pegue o plano da Vivi, né? Não abra mão disso, não importa se você vai ler de noite, de manhã, de tarde, faça a sua leitura, porque realmente edifica a sua vida. E eu comecei contando essa história para dizer que a mesma pastora, né, do plano de leitura, ela fez uma aula e aquela aula foi um tapa, assim, sem luva em mim, né? Ela disse assim, já tá na hora de você produzir o seu próprio alimento. Aí ela tava falando comigo, ó, Mari, já tá na hora de tu fazer. Aí o Espírito Santo falou, esse ano você vai fazer. E aí eu fiz. Então, assim, disponibilizei e tá aí. Então, assim, é algo tremendo que você vive em obediência, você cresce. E aqui eu tô esperando, viu, Vivi, que nos próximos capítulos o Senhor haja, né? Como ele agiu na vida de Mardoqueu, quando tudo parecia perdido, Deus vira o jogo. Que ele vira o jogo. Porque o final do livro de Esté é uma grande virada de jogo. E ela entrou para a história, né, do povo judeu, entrou para a história da humanidade. Até hoje tem a festa, né, do Purim, até hoje tem essa festa em memória dessa época que o povo foi salvo, né? Não sei se é a festa das luzes ou se é a festa do Purim, eu acho que é a do Purim que tem até É do hoje é budismo. do Purim. O povo de Israel celebra esse momento em que eles foram salvos da mão de Amã, né, desse espírito mal. E tudo isso que acontece no Oriente Médio, essas brigas, tem alguns historiadores que dizem que é o próprio espírito de Amã fazendo isso, fazendo esse mover para palestinos e judeus brigarem e fazerem a guerra. Então, até hoje o inimigo tem essa sede de destruir o povo judeu em massa, né? Hitler tentou, agora os terroristas tentam. Até hoje isso existe na humanidade, esse desejo de destruir, mas eles estão derrotados, né? Porque Jesus venceu tudo isso na cruz. Então, eu desejo que, assim como aconteceu com Amã, que você, assim como aconteceu com Mardoqueu, não, o que aconteceu com Amã, sabe o que é? É quando o mal vem sobre a sua vida, você entrega a Deus e descansa. Não adianta você tentar cuidar dos seus inimigos com as suas mãos, porque você não tem como cumprir a justiça que Deus quer cumprir.
é humanamente impossível. Então, quando tiver um levante sobre a sua vida, um inimigo, uma afronta, uma calúnia, não bote a mão para tentar se limpar, se resolver disso. Entregue a Deus e deixe que o próprio Deus resolva isso para você. Porque Ele sabe fazer melhor do que a gente. A gente só precisa entregar e confiar. E o Senhor vai saber fazer muito melhor do que a gente faz. Confia. Exatamente. É como diz aquele versículo que eu não me lembro bem onde é que fica, mas que os planos do Senhor é muito maior do que os nossos, né? Então, Sim. que a gente confie com toda certeza nesse versículo e que deixe o Senhor trabalhar conforme ele quiser, né? E para nós, humanos, assim, que vivem nessa sociedade imediatista, onde você é protagonista da sua história, onde você é isso, aquilo, é muito desafiador deixar Deus trabalhar. Eu acredito que a nossa geração está sofrendo muito por não saber como descansar em Deus. A gente não sabe como descansar. Por quê? Tem um limite entre ficar esperando sem fazer nada, de braço cruzado. Tipo assim, eu vou ficar aqui esperando Jesus jogar a boia, mandar eu caminhar sobre o mar e eu ir. E você esperançar, que é você ir cavando essa força de fé e ir fazendo o que está ao seu alcance, esperando Deus agir em seu favor. É diferente. Eu acho que a gente se perde aí em saber a hora de ficar realmente descansando, não fazer nada e deixar Deus fazer, e a hora que a gente tem que estar fazendo ali a nossa parte, esperando que Deus faça o que só Ele pode fazer, né? Porque chega uma hora que os desafios são tantos na nossa vida que a gente tem que discernir se isso aqui só tu pode fazer. É demais pra mim, né? É demais. Então a gente tem que saber isso. As pessoas estão se desgastando muito emocionalmente, mentalmente, ultrapassando o limite que Deus está dizendo, filho, fica aí, eu vou ao teu encontro, eu vou com você, seja forte, e corajoso, eu irei contigo. Os desafios ali, né, do contexto de Josué, do livro de Josué, eram muito grandes. Josué estava assumindo ali uma liderança, mas ele não assume uma liderança sem antes Deus falar com ele, né? Antes de Deus se revelar a eles. Olha, filho, seja forte e corajoso. No meu plano de leitura, eu terminei Gênesis. E ali em Gênesis, quando José manda trazer de volta a família dele, manda trazer de volta, né, Jacó. Jacó tem um encontro com Deus antes de ir pro Egito. E Deus diz para Jacó, Jacó, vai pro Egito, porque eu vou me encarregar. Então, assim, é como se Deus autorizasse Jacó se salvar, né, dali da fome que estava na terra e ir pro Egito. Deus já tinha um plano de depois tirar todo mundo do Egito e voltar para Canaã. Mas naquele momento, o que Jacó tinha que fazer era se salvar, ir pro Egito com toda a sua família. Mas ele não se move sem uma autorização de Deus. Isso ficou martelando na minha cabeça, Vivi, você acredita? Ficou martelando. Eu digo, nossa, ele não se moveu sem uma autorização de Deus. Jacó não se moveu. Josué não se moveu sem uma direção de Deus, né? E Esther também não se moveu sem uma direção, né? Ela teve todo um direcionamento ali, né? E é incrível o que Deus faz quando a gente se disponibiliza, né? Então, se deixar, eu vou É falando, vamos embora, viu, verdade. Vivi? É aquilo que eu tinha falado, esse ponto também na live de ontem, que para tu foi ontem, não me lembro exatamente, mas depois eu dou uma olhada direitinho. Que para tudo tem um tempo, assim como diz lá em Eclesiastes 3:1. Para tudo tem um tempo, mas que a gente saiba, agora é hora de descansar, agora é hora de se preparar para que o Senhor me use para o propósito dele. Então, que a gente saiba esperar o tempo que o Senhor pede que a gente espere, mas também não fique muito tempo ali aí. Agora não é a hora, agora eu não estou preparada, agora eu não me sinto pronto. Não, porque para tudo tem um tempo. Tem um tempo de descansar, tem um tempo de você agir. Então que você busque no Senhor para saber certo qual é o tempo de você descansar e qual é o tempo de você agir, para não ficar, eu vou esperar o Senhor fazer, mas será que ele também não está esperando você agir para poder trabalhar através de você? Então não fique
Ah, eu vou ficar esperando o Senhor agir em tal ponto para poder eu agir. Não, às vezes o Senhor quer fazer algo, mas ele precisa que você tome o primeiro passo, que você diga assim, Senhor, eu tô pronto. Mesmo que você não esteja, desde que você diga, Senhor, tô aqui, ele vai te capacitar, porque tudo que você faz, nada é através de você, tudo vem dele. Então, somente diga assim para o Senhor, busque dele a, a certeza do seu propósito, busque nele mais dele a cada dia, que ele te guie, que ele te conduza para que você cumpra o seu propósito com excelência, sem medos e sem inseguranças, porque ele vai estar te guiando. É fácil? Não é. Não vou te dizer que é fácil, porque se eu disser que é fácil, eu estaria sinceramente te enganando. Porque, como diz o versículo lá na Bíblia, a gente terá aflição, mas o Senhor estará conosco. Então, nada na vida vai ser fácil, mas Ele vai estar conosco. Basta você dizer, Senhor, estou aqui, estou preparada, me usa, me guia conforme o Senhor quer. Ele vai te guiar, ele vai te dar força, ele vai te dar sabedoria e tudo vai acontecer. Mas não fique esperando que o milagre aconteça sem agir. Haja no momento certo, mas tome o seu primeiro passo. Diga sim para o seu propósito, diga sim para o Senhor e deixe que Ele te guie e te conduza no que você precisa fazer. Que lindo, Vivi! Dá até para fazer uma frase. Diga sim e deixe Deus te conduzir. Amém. Ó, eu amo essas frases. Se você der uma olhada assim no meu Instagram, você vai ver que tem um monte. Amém. Vai Saiu virar uma um hoje. post. Diga sim e deixe Deus te conduzir. E você Exatamente. acredita que depois que eu dei o sim, eu já tive seu convite, estou aqui, né, fazendo o que Jesus me mandou eu fazer, e já tem outro convite de outra aluna para levar a palavra em outro lugar, e assim eu vou, me movendo debaixo do que o Senhor tem falado, me capacitando, me preparando todo dia na mesa com Ele, né? Eu tô me lembrando dessa agenda aí que tá montando para mim, né? Diga sim e deixe Deus conduzir. Você diz sim e os convites chegam e você vê Deus agindo, né? Glórias É a lindo. Deus. Viu só como é verdade? Basta você dizer um sim, o Senhor, ele, filha. É, Agora é a hora. é. Chega o tempo, né? Isso é verdade. E o tempo do Senhor é aquele tempo assim perfeito. Não tem erro, não tem nada que atrapalhe, porque o tempo do Senhor é o tempo certo para tudo que acontece na nossa vida. Deixa eu ler aqui um Sim. comentário que colocaram aqui. A Simone colocou, meu Deus, o que foi? Provavelmente falou com ela a palavra, Com né? certeza, com certeza. A Ariane, sua amiga, tá ali impactada. E também a Simone deu uma sugestão de um livro. Ela falou: Olha aí um livro, Como Descansar em Deus. Eu gostei, Simone, eu gostei. Eu tenho aprendido o descanso em Deus, indo para o lugar de ser filha. Posso falar rapidinho sobre isso? Pode. Olha, uma grande chave que virou na minha vida foi quando eu entendi o meu lugar, que antes de qualquer papel que eu exerço na minha vida, eu sou filha de Deus. É sobre a nossa identidade, não só eu falo eu, né? Mas não é sobre mim, mas é sobre você. A Vivi falou muito aqui sobre o propósito, né? Nós somos filhas. E quando a gente pensa, o que que isso quer dizer? Quer dizer que, como um pai, Deus não vai desamparar o filho. Ele não vai deixar o filho com fome. Ele não vai deixar de prover para aquele filho. Então, quem aí que assiste a gente não teve um pai provedor? Se você não teve um pai provedor, você tem muita dificuldade em ter um Deus provedor. Porque o modelo que a gente aprende é olhando para os nossos pais. Esther, ela era órfã, mas Deus levantou Mardoqueu na vida dela. Então, na verdade, o Espírito Santo de Deus é, né, essa companhia como Mardoqueu foi para Esther. E Deus está falando para você essa noite: Ei, você é minha filha.
Mesmo que você não conheça um bom modelo de paternidade ou de maternidade, eu quero que você conheça o meu modelo. Deus está dizendo, ei, eu quero que você conheça o meu modelo. E o modelo que Deus é pai está na Bíblia. Aquele que não negou o seu próprio filho por amor a nós, como ele poderia negar algo a você? Né? Como ele poderia. Eu tô falando de negar algo que eu falo, não é que Deus vai realizar todos os nossos caprichos e nossos sonhos e desejos, mas é que Deus vai cumprir as promessas que estão na Bíblia. O que que tem prometido na Bíblia? É isso que ele vai cumprir. Tudo fora disso é coisas que a gente concatena, né? Que a gente pega ali e desenrola no nosso pensamento humano. Mas para saber tudo que Deus quer cumprir, você vai conhecer as Escrituras. E as promessas de Deus registradas nas Escrituras, elas são infalíveis. Quando você se apega a uma promessa de Deus, para você, você vai para o seu lugar de ser filha e diz: Deus, cumpre essa promessa da Bíblia na minha vida. E ele tem prazer em cumprir. A Bíblia diz que ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Ele tem prazer, assim como eu, né, que sou mãe, tenho prazer em ver meus filhos felizes, né? Eu tiro do meu prato para dar para eles, se for preciso, né? Tiro de mim para dar para eles, se for preciso. Então, a gente sente um prazer muito grande ver nossos filhos felizes. Imagina Deus. Imagina Deus. Então, quando você vai para esse lugar de ser filha, você vai para um lugar de conhecer um Deus que se revela como um pai de amor, que cuida de nós. E aí, descansar nele fica mais fácil. Porque quando eu tô dirigindo ali, o meu filho ele não tá muito preocupado. Ele sabe que eu vou dirigir o carro. Então ele descansa, ele fica lá aí atrás, se a gente estiver viajando, ele dorme, ele fica de boa, conversa. Ele não tá preocupado se eu vou levar o carro para o lugar correto. Porque ele confia em mim, ele sabe que eu vou levar o carro para o lugar correto. E eu sei que essa noite Deus tá falando comigo e com você, olha, confia em mim, porque eu vou levar a tua vida para o lugar correto. Eu estou dirigindo a sua vida, eu que estou te dirigindo, né? Então, assim como um filho descansa no banco do carro sabendo que o pai ou a mãe que está dirigindo vai levar ele de volta para casa, vai levar ele para o lugar correto, a gente também precisa confiar que o Senhor fará isso na nossa vida também. Amém. Sim. E falando sobre isso, eu vou até ler um versículo aqui. Aliás, um não, eu vou ler Mateus 6, do 25 ao 34, que diz assim. A minha versão é NVI, tá? Eita. Diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupe com suas próprias vidas, quanto ao que comer, ao que vestir. Ops, eu pulei aqui, calma aí. Portanto, lhes digo, não se preocupe com suas próprias vidas, portanto, ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupem, pode acrescentar uma hora que seja a vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a ave do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás das coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal.
Mateus 6, do 25 ao 34. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse versículo, assim, toda vez que eu leio, ele fala muito comigo e falou exatamente isso que você falou, né? Porque às vezes a gente está tão preocupado com tanta coisa, a gente fica com medo, achando que não vai dar certo. E é como você falou, o seu filho, ele não tá nem preocupado com o que pode acontecer, com o que ele pode passar, porque ele sabe que você tá ali com ele, ele confia em você. Então, por que nós, que somos filhos de Deus, não confiamos nele? Sim. Ele que prepara tudo o que a gente precisa, tudo que a gente necessita, antes mesmo da gente pensar que precisa de algo. Sim. Então, que você tire isso como exemplo, que você confie no Senhor, assim, como um bebê confia na sua mãe, de olhos fechados, sem medo, sem insegurança, sem achar que tudo vai dar errado. Confie em Deus, porque Ele cuida de você, Ele sabe de tudo que você precisa antes mesmo de tudo acontecer. Então, esse último, a última, ai, agora eu esqueci até a palavra. A última mensagem que eu queria deixar, Sim. Sim. que para mim assim se encontra perfeitamente com o que você falou. É isso aí. Que coisa boa, né? Que o Espírito Santo tá aqui, foi conduzindo a live da forma como ele quis, né? Para edificar a nossa vida, a minha, a sua. Olha, minha mãe tá aí. Um beijo, mãe. Que bom ver a senhora aqui. Ai, Eu saí encaminhando a live, minha mãe tá aí. Um beijo. seja Um beijo, Simone, que bem-vinda. fez essa ponte, conectou a mim e a Vivi aqui. E todos vocês, né, que pegaram a live, chegaram depois. Vivi vai deixar salvo. Explica aí, Vivi, como é que funciona. Vou. Eu vou deixar salvo tanto aqui no meu perfil do Instagram quanto no meu YouTube. Então, assim que eu salvar, eu coloco o link aqui para vocês Tá assistirem, certo. tá? E já explicando para quem chegou no meio do caminho, nós estamos fazendo. Na verdade, eu estou fazendo um propósito de 10 dias lendo o livro de Esther. E hoje a gente está no sexto dia. E eu decidi fazer esse propósito porque eu já tinha feito outras vezes sozinha, com um grupo de amigas minhas, e me abençoou muito. Então eu falei, não, eu vou trazer esse propósito como lives para abençoar a vida das pessoas, porque tanta gente me acompanha por aqui, mas eu queria que mais um pouquinho dos meus conteúdos fosse bênção para a vida de cada um, sabe? Amém. Então eu falei, esse propósito foi uma bênção para mim, então eu vou levar isso para eles, porque se for uma bênção para mim, vai abençoar a vida Sim, deles. com E mais certeza. especial ainda é não fazer essa live sozinho. Porque como eu falei ontem, em alguns pontos da live, em momento nenhum eu estou sozinha, porque o Senhor, Ele nos guia, nos conduz e está sempre conosco. Mas mais especial ainda é fazer essa live com pessoas que o Senhor preparou. Porque antes de eu chegar ali, você pode participar dessa live, você pode participar desse propósito, o Senhor já sabia, antes mesmo de eu entrar em contato com cada pessoa, ele já Sim. sabia quem ia estar por aqui. Ele já sabia, filha, você nem conhece essa pessoa, mas ela já está preparada para isso. Então eu falei assim, eu vou convidar algumas pessoas, mas que seja conforme o Senhor quiser. É como eu tenho falado para algumas pessoas. Esse propósito não foi feito por mim. Eu estou conduzindo ele conforme o Senhor deseja. Mas antes mesmo de eu falar, Senhor, eu vou fazer esse propósito. O Senhor já tinha preparado tudo, porque não é sobre mim, é sobre Ele. Então Ele já tinha Sim. preparado as pessoas, Ele já tinha preparado o livro, Ele já tinha preparado todos os dias. Então assim está sendo. Eu até falei isso para uma amiga ontem, eu falei, gente, tá sendo tão corrido, mas tá sendo uma correria tão boa, sabe? Porque não tá sendo aquela correria pesada. A gente às vezes faz Sim. tanta coisa e fica a coisa até menor, mas fica tão cansado, tão cheio, tão com a mente tão pesada. E eu falei, gente, eu tô fazendo esse propósito tão corrido, em horários tão diferentes. Já teve dias, ontem mesmo, eu parei quase meia-noite fazendo live. Eu Olha falei, só. gente, tá corrido, tá em horário assim, tudo em horários diferentes, mas não sabe aquilo quando você não fica com um peso, você não fica cansado? É o que Sim. tá acontecendo com esse propósito. Eu imaginei que, nossa, eu fazendo live meia-noite, eu falei, gente, amanhã
Eu tô assim, só o pó, como eu costumo dizer. Mas eu me levantei cedo, eu fiz as atividades do dia e o dia seguiu normal. Ou Que bom. seja, o Não Senhor, é ele pesado. continuou me... Isso, o Senhor, ele continuou me fortalecendo para que eu cumprisse esse propósito e ao mesmo tempo não fosse nada pesado. Que eu fizesse todo esse propósito para a honra e a glória dele, porque ele continuou me dando forças para cumprir. Então eu falei assim, eu seja conforme o Senhor quiser, e assim tem sido. E glórias a Deus por isso, né? É, glória a Que Deus, ele Vivi. continue, que ele continue guiando tudo que acontecer por aqui, tudo que acontecer nas nossas vidas. E para algumas pessoas que eu sei que no final da live pode perguntar, o material que eu disponibilizei para a Marília ler antes da live, eu estou disponibilizando ele também para as pessoas que quiserem, tá? Que estiver acompanhando o propósito, que quiserem adquirir o material. É só falar comigo aqui no direct que eu libero. E eu não tô cobrando por isso não, tá bom? Eu vou liberar o material totalmente de graça para você ler e você ser abençoado através de conteúdo. Amém, amém, que bênção. Sim. Marília, muito, muito obrigada, viu, por sua disposição, por ter passado uma palavra tão abençoada. Que, como eu falei, né? O Senhor, ele guiou tudo. Então, assim, muito, muito obrigada. Como Eu você que falou aqui, você agradeço. não estava muito bem, mas mesmo assim você se colocou à disposição. Então, que o Senhor continue te abençoando, que Ele continue te fortalecendo nos seus projetos, nos seus propósitos. E conforme a vontade dele para cumprir o propósito que ele tem preparado para você, Amém. viu? Muito Amém, obrigada Vivi. por Obrigada. você. Deus abençoe todo mundo. Quiser interagir, fica à vontade. Falar no direct com a gente, né? Segue aí também, acompanha. E vamos juntos. Esse ano é o ano de compartilhar a palavra de Deus. Que você não perca nenhuma oportunidade de falar de Deus e do amor dele esse ano. Amém? Um beijo pra vocês. E obrigada, Vivi, pelo convite. Obrigada. Melhoras para você, viu? Que Deus continue te abençoando. Amém. Tchau, gente. Boa noite. Até Amém. mais. Tchau. Antes de eu encerrar, que se você quiser ir Certo. saindo, tudo bem, tá? Eu vou só fazer Tá, uma oração tá final. bom. Pastor Gabriel, você que tá aí, você quer entrar ou tá muito corrido? Enquanto ele Você sabe. responde, eu vou fazer a oração final, Então tá eu vou bom? ficar para a oração. Oremos então. Paizinho amado, Paizinho querido, muito, muito obrigada por essa palavra, por esse direcionamento. E nos ajuda, Senhor, assim como a gente falou aqui na live, nos ajuda a confiar no Senhor, nos ajuda a confiar em Ti, mesmo que o cenário pareça estar ao contrário, nos ajuda a confiar que o Senhor continuará cuidando de tudo, que o Senhor continuará guiando tudo e que o Senhor continuará segurando as nossas mãos e que em momento nenhum a gente estará sozinho. Nos ajuda também, Pai, a continuar te buscando, mesmo que nada esteja fácil, mesmo que nada esteja tranquilo, que a gente saiba te buscar no momento bom e no momento que esteja ruim, no momento em que nada esteja fácil, que a gente te busque, que a gente te adore, mesmo em meio aos momentos difíceis ou aos momentos fáceis, que a gente saiba te agradecer, que a gente saiba ser grato, que a gente saiba honrar e glorificar o teu nome em todo e qualquer momento, Pai. Eu te agradeço por cada vida que aqui está, por cada um que vai assistir depois, seja aqui ou seja no YouTube. Eu te agradeço também mais uma vez pela vida da Marília, te agradeço por ela ter se colocado à disposição, te agradeço porque o Senhor deu forças para ela, mesmo não estando bem de saúde, o Senhor disse que ela estaria aqui de pé, então eu te agradeço, Pai. Continue cuidando dela, da sua família, dos seus projetos, dos seus propósitos. Continue cuidando da sua saúde e que ela continue, Pai, dizendo sim para os teus projetos e os teus propósitos. Que o Senhor continue capacitando ela em tudo aquilo que ela fizer, Paizinho. Eu te peço e já te agradeço em teu santo nome. Amém. 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 Glória a Amém. Deus. Fiquei emocionada aqui com a oração. Ai, que linda, muito Amém. obrigada. Deixa eu ver aqui se o pastor Gabriel. Ai, deixa eu ver aqui se o pastor Gabriel. Pastor Não, Gabriel, tudo você bem. consegue entrar? Consegue participar rapidinho? Sei que tá corrido, mas
Já que tá por aqui, vamos aproveitar a oportunidade. Pra ver se ele responde. Ai, que bom que ficou desde o começo. Foi, esse Fico Jesus feliz. foi uma bênção. Amém. Um beijo para vocês, então. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Boa noite. Muito obrigada e até a Tchau. próxima. Tchauzinho. Tá bom, então pode entrar. Vou aceitar aqui. Paz, gente, A paz. quase que não chega, né? Mas deu certo. Assisti a live, foi muito Glória boa. a Palavra abençoada, o texto explanado de uma maneira extraordinária. Então, acredito que todo mundo que estava na live saiu alimentado com essa palavra de Deus. Glórias a Parabéns Deus. aí à irmã que trouxe essa palavra muito boa. Que Deus continue te abençoando. Dizer a você, Vitória, mantenha esse propósito forte. Isso tem abençoado outras vidas. Cada vez mais é necessário que a gente leve o evangelho do Senhor e utilize as ferramentas necessárias no tempo que a gente tem hoje. Rede social, seja WhatsApp, seja Instagram, seja YouTube, mas que a gente propague esse amor de Deus. Esse livro de Esté é fantástico. E eu estava até debatendo hoje com a pastora Lediane sobre tudo que aquilo que a gente tinha ouvido, Deus confirmou aí em live. No tempo Glórias a certo. Deus. Capítulo 6 para mim é extraordinário porque foi a virada de chave que aconteceu na vida de Mardoqueu, na vida de Esther. Foi no capítulo 6 que aconteceu a virada de chave na vida dele. E assim como na tua vida e na vida de todo aquele que está nessa live, também existe um momento certo para Deus dar aquela virada de chave. O que eu achei interessante nisso aí foi que Mardoqueu, em momento nenhum, ele murmurou. Ele estava sendo perseguido, estava passando por problemas, mas ele não murmurou. Em meio às dificuldades, nós não devemos murmurar. Até se lamentar, podemos. Ele se entristeceu, se vestiu de pano de saco, ficou triste, ficou aperreado, mas em momento nenhum ele teve a ousadia de murmurar. Ele simplesmente procurou aquele que poderia fazer alguma coisa. Naquele momento, Esté, que estava dentro do palácio, a palavra chegou até ela, e quando ela foi direcionada, ela primeiro se preparou para fazer alguma coisa. E a gente precisa ter entendimento de que, antes de mais nada, nós devemos apresentar a Deus todos os nossos propósitos, projetos, dificuldades, porque Deus ele sempre vai fazer o melhor. Romanos 8:28 fala sobre isso. Que tudo que Deus tem preparado, as coisas dele são maiores, os pensamentos dele são maiores para a nossa vida. Então, foi uma noite abençoada. Eu cheguei, não tirei nem a farda do trabalho ainda. Eu liguei aqui a câmera e fiquei assistindo aqui, sentado na sala. A esposa veio, o Levi veio, a gente estava todo mundo aqui assistindo a live. Então, que Deus abençoe vocês tremendamente. E foi Simone aí, ó, que mandou para mim o convite. Quando eu estava abrindo o Instagram, Simone já tinha mandado o convite já. Olha a live de Vitória. Então, que Deus abençoe vocês. Ai, que bom. Eu fico muito feliz, como eu tinha conversado com algumas pessoas, eu falei, gente do céu, essa live tem sido assim, do céu mesmo, porque o Senhor tem guiado tudo assim, nos perfeitos detalhes, sabe? Eu fico muito feliz de que vocês tenham sido abençoados, tenham sido tocados de alguma forma por essa mensagem que a gente passou aqui. E claro, fico muito feliz e honrada por ter, mesmo em meio a essa correria, ter dito, não, peraí que eu vou dar um pulinho ali e vou assistir. Eu fico muito feliz, viu? Fico muito agradecida também. Amém. Que Deus abençoe você. Não desista e faça outros temas, outros textos, outros livros e deixa Deus te usar. Tem uma frase lá na igreja que a gente fala muito, é só vai. E como é que vai ser? Não sabe. Deus sabe como é que vai acontecer, só vai. Que Deus te abençoe e continue abençoando você e sua casa. Amém. Assim seja com Tá você bom. e a sua família Tá bom. também. Pastora, eu sei que a senhora está ouvindo. Muito obrigada também, viu? Que o Vou vem Senhor te cá. abençoe e te guie. Vem cá falar aqui com Vitória. Tá ali. A gente chegou na correria. Olha quem tá aqui que apareceu também, ó. Eu não estou apta para Oi, aparecer. Levi. Olha aqui. Não estou apta para aparecer. Oi. Vai. Hoje foi muita correria, Vai, mas graças a Deus. obrigada, viu, meu filho, por estar aí ouvindo. Mesmo em meio a essa correria, estava aí presente. Muito obrigada, viu?
estar aqui bênção, a reunido. gente foi abençoado. Outra pessoa? Amém. Glórias a Deus por isso. Vai, Levi, mostra quem Outra é pessoa? quem estava aqui também assistindo. É A isso aí, gente. família toda, literalmente. A gente parou aqui para ouvir a live e a palavra de Deus que estava muito abençoada. Então, que Deus Glórias a abençoe todos vocês e dê uma noite extraordinária, porque amanhã tem mais. Amanhã é o capítulo 7 e a gente vai estar aqui justamente para poder assistir junto com vocês. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Muito obrigada, viu, pelo incentivo, pela presença, por ter se colocado à disposição. Que Deus abençoe. Amém. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchauzinho, gente. Muito obrigada também. Que Deus abençoe.